Ele faleceu e retornou com um alerta: o que ocorrerá em agosto de 2024. Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, traduzimos relatos de pessoas que vivenciaram experiências de quase morte e outras vivências espirituais. Hoje, vamos conhecer a história de Ezequiel Valdívia. Ele relata que morreu, encontrou um anjo e recebeu um aviso sobre o futuro. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Deixe um comentário com seu nome e cidade. Agora, vamos ouvir o relato de Ezequiel. Olá, sou Ezequiel Valdívia. Estou aqui para dividir com vocês uma história que transformou completamente minha vida. É uma narrativa sobre perda, transformação e esperança. Tudo começou há alguns anos, mas os eventos que vou narrar parecem tão vívidos como se tivessem ocorrido ontem. Antes de tudo, deixe-me contar um pouco sobre quem sou. Sou filho único, nascido e criado em uma família modesta, mas repleta de amor. Meu pai, Dom Jaime Valdívia, era meu herói, meu exemplo de vida. Ele me ensinou tudo sobre integridade, trabalho árduo e a importância da família. Minha mãe, infelizmente, faleceu quando eu era muito jovem, então foi meu pai quem me criou sozinho. Sempre fui um homem dedicado ao trabalho, focado em construir uma carreira sólida e bem-sucedida. Passei anos subindo a escada corporativa, muitas vezes às custas do meu bem-estar e dos meus relacionamentos. Eu acreditava que o sucesso profissional era a chave para uma vida plena. Mas os eventos que vou compartilhar com vocês me mostraram o quanto eu estava enganado. Hoje, sou um homem diferente. Sou casado com Sofia Martinez, a mulher mais incrível que já conheci. E temos um filho maravilhoso. Moramos em um apartamento alugado. Nada luxuoso, mas cheio de amor e alegria. Aprendi a valorizar as coisas simples da vida, os momentos com minha família, a saúde e a paz de espírito. Estamos no início de agosto de 2024 e sinto que estou à beira de algo grandioso. Não sei exatamente o que vai acontecer, mas tenho um pressentimento forte de que este mês trará mudanças significativas, não só para mim, mas para toda a humanidade. É uma sensação estranha, uma mistura de ansiedade e esperança que me acompanha a cada dia. A história que vou contar começa com a doença do meu pai e termina com uma experiência que desafiou tudo o que eu acreditava sobre a vida e a morte. É uma jornada de autodescoberta, de conexão com o além e de uma nova compreensão sobre o que realmente importa nesta vida. Espero que, ao compartilhar a minha história, eu possa tocar o coração de vocês e talvez até inspirar uma nova perspectiva sobre a vida. Então, vamos começar do início. Preparem-se para uma jornada que vai além dos limites do nosso mundo físico. Preparem-se para uma jornada que vai além dos limites do nosso mundo. Uma jornada que me levou às portas do além e de volta, mudando para sempre a forma como vejo a vida, a morte e tudo o que há entre elas. Tudo começou quando meu pai foi diagnosticado com uma doença terminal. Foi um golpe devastador para nós dois. Meu pai, sempre tão forte e cheio de vida, de repente parecia frágil e vulnerável. Ver aquele homem que eu sempre considerei invencível definhando dia após dia, no hospital, foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Eu visitava meu pai quase todos os dias. Tentava manter uma expressão calma e positiva, forçando sorrisos e falando sobre coisas alegres. Mesmo quando meu coração estava partido, queria dar a ele alguma esperança, algum conforto em seus momentos finais. Mas a verdade é que eu estava desmoronando por dentro. As semanas se arrastavam. E cada dia parecia mais difícil que o anterior. O cheiro antisséptico do hospital, o som constante das máquinas, os olhares compassivos da equipe médica. Tudo isso se gravou na minha memória de uma forma que nunca vou esquecer. Lembro-me de uma noite em particular. Eu estava sentado ao lado da cama do meu pai segurando sua mão. Ele estava dormindo, sua respiração irregular e ofegante. Olhei para o seu rosto, marcado pelo tempo e pela doença, e me permiti chorar silenciosamente. Naquele momento, senti todo o peso da situação, toda a injustiça da vida que estava tirando meu pai de mim. Foi nessa noite que meu pai acordou brevemente e me olhou com uma clareza que eu não via há semanas. Ele apertou minha mão fracamente e disse: Ezequiel, meu filho, não tenha medo.
A morte é apenas uma porta para outro lugar. E estarei sempre com você. Essas palavras ficaram gravadas na minha mente. Embora na época eu não entendesse completamente o que elas significavam, os dias seguintes foram um borrão de exames, consultas com médicos e longas horas de vigília ao lado da cama do meu pai. Eu me sentia impotente, incapaz de fazer qualquer coisa para aliviar o sofrimento dele. Tudo o que eu podia fazer era estar presente, oferecer conforto e amor nos seus momentos finais. E então, numa noite de agosto, meu pai finalmente partiu. Eu estava ao seu lado, segurando sua mão, quando ele deu seu último suspiro. Foi um momento de profunda tristeza, mas também de uma estranha paz. O sofrimento dele havia acabado, mas o meu estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, me vi tendo que lidar com todos os aspectos práticos da morte. Organizar o funeral, lidar com papelada, informar amigos e familiares. Cada tarefa parecia uma montanha intransponível, mas de alguma forma, eu consegui seguir em frente um passo de cada vez. O funeral foi um borrão de rostos simpáticos e palavras de conforto que mal registrei. Tudo o que eu conseguia pensar era que meu pai, meu herói, meu porto seguro, tinha partido para sempre. Ou pelo menos era o que eu pensava na época. Após o funeral, entrei em um período de luto profundo. Os dias se arrastavam, e eu me sentia completamente perdido. A ausência do meu pai era como um buraco negro, sugando toda a alegria e propósito da minha vida. Eu me afundei no trabalho, tentando preencher o vazio com longas horas no escritório. Mas nada parecia ajudar. Foi nessa época que comecei a ter sonhos vívidos com meu pai. No início, eram sonhos confusos e fragmentados. Eu via meu pai em diferentes fases da vida. Às vezes jovem e cheio de vigor. Outras vezes velho e frágil como nos seus últimos dias. Mas em todos os sonhos, ele tinha aquele sorriso amoroso que eu conhecia tão bem. Um sonho em particular ficou gravado na minha memória. Nele, meu pai e eu estávamos pescando juntos como costumávamos fazer quando eu era criança. O lago estava calmo, o céu de um azul brilhante. Meu pai olhou para mim e disse: "Filho, a vida é como este lago, às vezes calma, às vezes turbulenta, mas sempre há algo esperando para ser descoberto nas profundezas." Esses sonhos eram ao mesmo tempo um conforto e uma fonte de tristeza. Por um lado, era reconfortante ver meu pai novamente, sentir sua presença, mesmo que fosse apenas em sonhos. Por outro lado, cada vez que eu acordava, a realidade da perda me atingia novamente com força total. Comecei a me perguntar se esses sonhos tinham algum significado mais profundo. Será que meu pai estava tentando me dizer algo? Havia momentos em que eu quase podia sentir sua presença no quarto quando acordava, como se ele estivesse ali, vigiando sobre mim. Enquanto isso, minha vida pessoal estava desmoronando. Meu relacionamento com Sofia, minha namorada na época, estava tenso. Eu me tornei distante. Fechado em meu próprio mundo de dor. Sofia tentava me alcançar, me confortar. Mas eu havia construído um muro ao meu redor que parecia impenetrável. Foi Sofia quem finalmente me convenceu a procurar ajuda. Comecei a fazer terapia, um processo difícil, mas necessário. Lentamente comecei a processar minha dor, a entender que o luto é uma jornada, não um destino. Os sonhos com meu pai continuaram, mas começaram a mudar. Agora, em vez de apenas reviver memórias, parecia que meu pai estava tentando me guiar. Em um sonho particularmente vívido, ele me levou a uma porta brilhante. "Ainda não é hora de você atravessar", ele disse, "mas lembre-se desta porta. Um dia, você entenderá." Eu não sabia na época, mas esse sonho era um prenúncio do que estava por vir. A porta brilhante voltaria a aparecer em minha vida de uma maneira que eu jamais poderia ter imaginado. À medida que os meses passavam, comecei a me sentir um pouco melhor. A dor da perda ainda estava lá, mas já não era tão aguda. Comecei a redescobrir pequenas alegrias na vida, o sabor de uma boa refeição, o prazer de uma caminhada ao ar livre, o conforto do abraço de Sofia. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. Eu não era mais o mesmo homem focado apenas na carreira e no sucesso material. A morte do meu pai havia me forçado a confrontar minha própria mortalidade. Questionando o que realmente importava na vida,
Eu não sabia na época, mas estava me preparando para uma experiência que transformaria completamente minha visão sobre a vida, a morte e tudo o que existe entre elas. Foi numa noite comum, após um longo dia de trabalho, que tudo mudou. Eu estava em casa, exausto depois de horas intermináveis no escritório. Sofia havia saído para fazer compras, e eu estava sozinho no apartamento. Lembro-me de estar na cozinha, preparando um sanduíche quando de repente, senti uma tontura avassaladora. O mundo ao meu redor começou a girar. As cores se misturaram em um borrão confuso. Tentei me segurar na bancada da cozinha, mas minhas pernas cederam. A última coisa que me lembro é do chão se aproximando rapidamente antes de tudo ficar escuro. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente, mas o que aconteceu a seguir desafiou tudo o que eu acreditava sobre a realidade. De repente, me vi flutuando acima do meu próprio corpo. Era uma sensação indescritível. Eu me sentia leve, livre de qualquer dor ou desconforto. Olhei para baixo e vi meu corpo estendido no chão da cozinha imóvel. A princípio fiquei em pânico. Pensei que estava morto. Tentei gritar, chamar por ajuda, mas nenhum som saía da minha boca. Então, gradualmente, uma sensação de calma começou a me envolver. Era como se eu estivesse sendo abraçado por uma luz suave e reconfortante. Olhei para mim mesmo, ou melhor, para esta versão etérea de mim, e fiquei surpreso ao ver que eu parecia diferente. Meu corpo espiritual, se é que posso chamá-lo assim, emitia um brilho suave. E o mais estranho de tudo, eu tinha uma espécie de cauda luminosa. Era como se eu fosse um cometa humano, flutuando no espaço da minha própria casa. Movido por uma curiosidade que superava o medo, decidi explorar. Descobri que podia me mover apenas com o pensamento. Flutuei através das paredes do apartamento como se elas não existissem. Era uma sensação incrível de liberdade. Saí do prédio e me vi pairando sobre a cidade. As luzes da noite brilhavam abaixo de mim, mas havia algo diferente. Eu podia ver auras ao redor das pessoas na rua. Cores vibrantes que pareciam refletir seus estados emocionais. Era como se eu pudesse sentir a energia da própria cidade pulsando ao meu redor. Enquanto flutuava, comecei a notar outras entidades ao meu redor. Algumas pareciam perdidas, confusas, vagando sem rumo. Outras irradiavam paz e serenidade. Percebi que estava vendo almas. Algumas recém-desencarnadas. Outras que pareciam estar ali há muito tempo. Uma dessas almas em particular chamou minha atenção. Era uma mulher idosa, com uma expressão de profunda tristeza no rosto. Senti uma compaixão imensa por ela, e sem saber exatamente como, me comuniquei com ela. Não eram palavras faladas, mas uma espécie de transmissão de pensamentos e emoções. Entendi que ela havia morrido recentemente e estava confusa, incapaz de aceitar sua passagem. Guiado por um instinto que não conseguia explicar, ajudei-a a encontrar o caminho. Vi uma luz brilhante aparecer, e a mulher sorriu com gratidão antes de desaparecer nela. Esta experiência me deixou maravilhado. Eu estava testemunhando e participando de algo que ia além de qualquer compreensão humana normal. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando um mundo de possibilidades e conexões que eu nunca soube que existiam. Mas isso era apenas o começo. O que viria a seguir iria mudar completamente minha compreensão sobre a vida, a morte e o propósito da nossa existência. Enquanto eu flutuava pelo que parecia ser um plano espiritual, algo no horizonte chamou minha atenção. Era uma luz brilhante, mais intensa do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Movido por uma curiosidade irresistível, me dirigi na direção daquela luz. À medida que me aproximava, comecei a distinguir formas dentro daquela luz. Gradualmente uma cidade inteira se revelou diante dos meus olhos. Mas não era uma cidade comum. Era algo além da minha imaginação mais selvagem. Os edifícios eram feitos de um material que parecia cristal, mas que emitia sua própria luz suave. As cores eram vibrantes, mais vivas do que qualquer coisa que já vi na Terra. Havia tons que eu nem sabia que existiam. Cores que pareciam cantar e dançar diante dos meus olhos. As ruas não eram feitas de asfalto, mas de algo que parecia ouro líquido, fluindo e se movendo sob os pés das almas que caminhavam por ali. E sim, havia almas, incontáveis delas, todas radiantes e felizes. O mais impressionante era a atmosfera do lugar. Era como se o próprio ar estivesse impregnado de paz e amor.
Não havia medo, tristeza ou preocupação, apenas uma sensação profunda de bem-estar e harmonia. Flutuei pelas ruas dessa cidade celestial, maravilhado com cada detalhe. Havia jardins de uma beleza indescritível, com flores que pareciam feitas de luz pura. Fontes jorravam água cristalina, que emitia uma música suave ao cair. O céu acima era de um azul profundo e etéreo, pontilhado por estrelas, que pareciam estar ao alcance da mão. As almas que habitavam essa cidade eram igualmente fascinantes. Elas não andavam, mas pareciam flutuar graciosamente. Suas formas eram semelhantes às humanas, mas translúcidas e luminosas. Cada uma emitia uma aura única, uma assinatura de cores que parecia contar sua história. Enquanto passava por elas, percebi que podia sentir suas emoções e pensamentos. Era uma forma de comunicação que ia além das palavras. Uma troca direta de ideias e sentimentos. Senti uma conexão profunda com cada alma que encontrei, como se fôssemos todos parte de uma grande família cósmica. Em um momento, me deparei com o que parecia ser um grande anfiteatro. Almas estavam reunidas ali, absorvendo o que só posso descrever como conhecimento puro. Não havia um orador visível, mas informações pareciam fluir diretamente para as mentes das almas presentes. Era como se todo o conhecimento do universo estivesse disponível para quem quisesse aprender. Continuei minha exploração e cheguei a um lugar que parecia ser uma espécie de centro de cura. Almas recém-chegadas eram recebidas com amor e compaixão, envolvidas em uma luz reconfortante que parecia curar feridas emocionais e espirituais. O tempo parecia não existir nesse lugar. Não sei dizer quanto tempo passei explorando essa cidade celeste. Poderia ter sido minutos ou séculos. A noção de tempo como conhecemos simplesmente não se aplicava ali. Durante toda essa experiência, senti uma paz profunda e uma sensação de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Era como se eu tivesse finalmente chegado em casa depois de uma longa jornada. Parte de mim queria ficar ali para sempre, absorvendo aquela beleza e harmonia infinitas. Mas algo dentro de mim sabia que minha jornada não havia terminado. Havia mais para ver, mais para aprender. E foi então que notei uma figura se aproximando de mim. Um ser de luz que parecia ter um propósito específico para mim. Essa figura me guiou para longe da cidade, em direção a um novo destino. Eu não sabia o que me esperava, mas sentia que estava prestes a receber revelações ainda mais profundas sobre a natureza da existência. À medida que deixávamos a cidade celestial para trás, olhei uma última vez para aquele lugar de beleza indescritível. Sabia que a lembrança daquele lugar ficaria gravada em minha alma para sempre. Um vislumbre do que poderia nos aguardar além desta vida terrena. Enquanto me afastava da cidade celestial, guiado pelo ser de luz, o cenário ao meu redor começou a mudar. A luz brilhante foi se atenuando, dando lugar a um ambiente mais sereno e contemplativo. Me vi em um belo jardim, com flores de cores suaves e uma grama macia, que parecia feita de seda verde. No centro deste jardim, sentado em um banco de pedra branca, estava um homem idoso. Ele tinha uma aparência serena, com cabelos brancos e um rosto marcado pelo tempo. Mas seus olhos brilhavam com uma sabedoria ancestral. O ser de luz que me guiava me deixou ali e desapareceu silenciosamente. Aproximei-me do velho, sentindo uma mistura de curiosidade e reverência. Ele sorriu para mim, um sorriso cheio de bondade e compreensão. "Bem-vindo, Ezequiel", ele disse, sua voz suave como uma brisa de verão. "Estive esperando por você." Fiquei surpreso por ele saber meu nome, mas de alguma forma isso parecia natural naquele lugar. "Quem é você?" perguntei, sentando-me ao seu lado no banco. "Eu sou alguém que, como você, já fez a jornada da vida terrena", ele respondeu. "Passei por alegrias e tristezas, amei e perdi, e finalmente encontrei meu caminho para cá. Agora estou aqui para ajudar almas como você a entender melhor sua jornada." O velho me contou que, em vida, ele havia sido um homem comum. Trabalhou duro, criou uma família, enfrentou desafios. "Morri de câncer de pulmão", ele disse com um sorriso irônico. "Anos de cigarros finalmente me alcançaram, mas aqui, aprendi que cada experiência, até mesmo a doença e a morte, tem um propósito em nossa jornada espiritual. Conversamos por um período que pareceu simultaneamente curto e infinito. O ancião compartilhou comigo ensinamentos sobre a vida e a morte, sobre o propósito da existência e a essência do universo.
Suas palavras ressoavam profundamente em mim, como se despertassem um conhecimento que eu sempre possuí, mas havia esquecido. Veja, Ezequiel, ele disse em certo ponto. A vida que vivemos na Terra é apenas uma pequena fração de nossa jornada eterna. É uma escola, um local de aprendizado e desenvolvimento. Cada desafio que enfrentamos, cada relacionamento que temos, cada escolha que fazemos, tudo isso nos molda e nos prepara para o que vem a seguir. Tudo isso nos molda e nos prepara para o que vem a seguir. Pensei no meu pai, na dor de sua perda, como se lesse meus pensamentos. O velho pousou gentilmente sua mão sobre a minha. Teu pai está bem, Ezequiel. Ele completou sua jornada terrena e agora está em paz. A separação que você sente é temporária. No grande esquema das coisas, todos estamos eternamente conectados. Suas palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos. Não de tristeza, mas de alívio e compreensão. Pela primeira vez desde a morte do meu pai, senti uma paz verdadeira em relação à sua partida. O velho prosseguiu. Você está aqui por uma razão, Ezequiel. Esta experiência não é por acaso. Você tem um propósito a cumprir. Uma missão importante na Terra. O que você está vendo e aprendendo aqui você deve levar de volta consigo. Fiquei intrigado com suas palavras. Que missão? Perguntei. O que eu preciso fazer? O velho sorriu enigmaticamente. Isso, meu jovem amigo, é algo que você descobrirá por si mesmo no momento certo. Mas saiba disso, as mudanças que virão em sua vida e no mundo não são algo a temer. São oportunidades para crescimento e transformação. Ele se levantou então, e percebi que nosso tempo juntos estava chegando ao fim. Há mais para você ver, ele disse, apontando para um caminho que se abria no jardim. Siga em frente, Ezequiel. O próximo passo de sua jornada o aguarda. Enquanto eu me levantava para seguir o caminho, o velho colocou a mão em meu ombro. Lembre-se, ele disse, o amor é a força mais poderosa do universo. É o que nos conecta, nos guia e nos faz crescer. Nunca se esqueça disso. Com essas palavras, ele desapareceu, deixando-me com uma sensação de paz e propósito. Inspirado e intrigado, comecei a caminhar pela trilha que se estendia à minha frente, ansioso para descobrir o que mais esta jornada extraordinária tinha a me revelar. Enquanto seguia pelo caminho que o velho sábio havia me indicado, o cenário ao meu redor começou a mudar novamente. O jardim sereno deu lugar a um ambiente etéreo, onde as cores pareciam se misturar e fluir como se estivessem vivas. O chão sob meus pés, ou seria minha essência, parecia feito de nuvens sólidas, e o ar estava carregado de uma energia vibrante que eu podia quase tocar. Depois do que pareceu ser uma eternidade e ao mesmo tempo apenas um instante, vi algo à distância que fez meu coração, ou o que quer que fosse nesta forma espiritual, saltar. Era uma porta, mas não uma porta comum. Esta era feita de pura luz, brilhando com uma intensidade que deveria ser ofuscante, mas que de alguma forma era reconfortante de se olhar. À medida que me aproximava, percebi que a porta era maior do que qualquer coisa que já tinha visto. Parecia se estender infinitamente para cima e para os lados. A luz que emanava dela pulsava suavemente, como se estivesse viva e respirando. Parei diante da porta, maravilhado. Era a mesma porta que tinha visto em meus sonhos. A porta que meu pai havia me mostrado. Agora eu entendia o que ele quis dizer quando falou que um dia eu entenderia. Enquanto contemplava a porta, senti uma presença ao meu lado. Virando-me, vi um ser de luz, mais brilhante e majestoso do que qualquer outro que eu havia encontrado até então. Instintivamente, soube que estava na presença de um anjo, Ezequiel. A voz do anjo ressoou em minha mente, suave e poderosa ao mesmo tempo. Você chegou à fronteira entre os mundos. Além desta porta, está o que muitos chamam de céu, o reino da felicidade eterna. Senti uma onda de emoção me atravessar. Parte de mim ansiava desesperadamente para atravessar aquela porta, para experimentar a paz e a alegria que eu sabia que estavam do outro lado. Mas outra parte hesitava, sabendo que ainda não era minha hora, como se lesse meus pensamentos. O anjo continuou. Sim, Ezequiel, você está certo. Ainda não é sua hora de atravessar. Você tem uma missão importante a cumprir na Terra. Que missão? Perguntei, ecoando a pergunta que havia feito ao velho sábio. O anjo sorriu, um sorriso que parecia iluminar todo o universo. Você é um mensageiro, Ezequiel. O que você experimentou aqui,
o que você aprendeu, tudo isso tem um propósito. Você deve voltar e compartilhar esta sabedoria com o mundo. Senti o peso da responsabilidade cair sobre mim. Mas como? Perguntei. Como posso compartilhar algo tão vasto, tão além da compreensão normal? Através do amor, respondeu o anjo. O amor é a linguagem universal que transcende todas as barreiras. Compartilhe o amor que você experimentou aqui. Mostre às pessoas a interconexão de todas as coisas. Ajude-as a entender que há mais na existência do que o que nossos olhos físicos podem ver. O anjo então apontou para a porta brilhante. Observe, disse ele. Naquele momento, a porta se abriu parcialmente, e eu pude vislumbrar o que havia além. Foi uma visão que desafia qualquer descrição em palavras humanas. Vi um reino de pura luz e amor, onde almas dançavam em harmonia perfeita. Vi reuniões alegres de entes queridos há muito separados. Vi a realização de todos os sonhos e esperanças. E lá, no meio de tudo isso, vi meu pai. Ele estava radiante, mais feliz e em paz do que eu jamais o havia visto em vida. Ele olhou diretamente para mim e sorriu. Um sorriso cheio de amor e compreensão. Lágrimas de alegria correram pelo meu rosto espiritual. Quis correr para ele, abraçá-lo, dizer-lhe o quanto eu o amava, e sentia a sua falta. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a porta se fechou suavemente. O anjo colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Seu pai está bem, Ezequiel. Ele está em paz e feliz. E um dia, quando sua missão estiver completa, você se reunirá com ele novamente. Assenti sentindo uma mistura de tristeza e alegria, de saudade e aceitação. Sabia que tinha visto algo precioso. Algo que mudaria para sempre a forma como eu via a vida e a morte. Está na hora de você voltar, Ezequiel, disse o anjo. Lembre-se de tudo o que viu e sentiu aqui. Use esse conhecimento para trazer mais luz e amor ao mundo. Com essas palavras senti uma força gentil me puxando de volta. A última coisa que vi foi o sorriso radiante do anjo, antes que tudo desaparecesse em um clarão de luz. O retorno à consciência foi como emergir de um sonho profundo. Abri os olhos lentamente, piscando contra a luz do dia que entrava pela janela da cozinha. Estava deitado no chão exatamente onde havia caído. Meu corpo doía, mas a dor era insignificante comparada à experiência transcendental que eu acabara de ter. Sentei-me devagar, olhando ao redor da cozinha familiar, com novos olhos. Tudo parecia ao mesmo tempo igual e completamente diferente. As cores pareciam mais vivas, os sons mais nítidos. Podia sentir a energia pulsando em cada objeto, cada molécula de ar. Sofia me encontrou assim, sentado no chão da cozinha com um olhar distante. Ela entrou correndo, o rosto pálido de preocupação. Ezequiel, o que aconteceu? Você está bem? Olhei para ela e sorri, sentindo uma onda de amor tão intensa que quase me derrubou novamente. Estou bem, Sofia, disse suavemente. Mais do que bem. Eu vi coisas. Experimentei coisas que você não acreditaria. Sofia me ajudou a levantar e me levou para o sofá. Sentou-se ao meu lado, segurando minhas mãos, seus olhos cheios de preocupação e curiosidade. O que você quer dizer? O que aconteceu? Respirei fundo, tentando encontrar palavras para descrever o indescritível. Eu tive uma experiência de quase morte, Sofia. Eu vi o outro lado. Vi coisas que mudaram completamente minha compreensão sobre a vida, a morte e tudo o que há entre elas. Nos dias e semanas que se seguiram, tentei processar tudo o que havia acontecido. Contei a Sofia sobre minha jornada, sobre a cidade celestial, o velho sábio, a porta brilhante. Falei sobre o amor e a paz que senti, e sobre a interconexão de todas as coisas. No início sei que ela teve dificuldade em acreditar. Quem não teria? Mas à medida que os dias passavam, ela começou a ver as mudanças em mim. Eu estava mais calmo, mais centrado. O temor da morte que antes me perseguia, havia sumido por completo. Minha visão sobre a vida sofreu uma transformação profunda. Coisas que antes pareciam essenciais, como dinheiro, status e sucesso profissional, agora pareciam insignificantes diante do que vivi. Passei a valorizar mais as relações humanas, o amor e a compaixão. Comecei a meditar frequentemente, buscando reviver aquela sensação de paz e unidade que senti do outro lado.
Em algumas meditações, vislumbrava brevemente aquele reino espiritual, como se uma janela se abrisse para o além. Meu relacionamento com Sofia prosperou de uma forma que nunca imaginei possível. O amor que senti no plano espiritual me ensinou a amar de maneira mais profunda e incondicional. Compartilhei com ela tudo o que aprendi sobre o poder do amor e a interconexão de todas as almas. No trabalho, meus colegas perceberam a mudança. Eu estava mais paciente e compassivo. Passei a ver cada pessoa como uma alma em jornada, cada uma com seus próprios desafios e lições. Isso me tornou um líder melhor e um colega mais compreensivo. Mas a transformação mais significativa foi interna. Eu carregava uma certeza inabalável de que a morte não é o fim, mas apenas uma transição. Isso não só eliminou meu medo da morte, mas também me deu uma nova apreciação pela vida. Cada momento se tornou valioso. Uma chance de crescer, amar e fazer a diferença. Lembrei-me das palavras do anjo sobre minha missão. Comecei a buscar formas de compartilhar o que aprendi, não de maneira pregação ou dogmática, mas através de ações e exemplos. Iniciei trabalho voluntário em um hospício local, confortando aqueles próximos da morte e suas famílias. Compartilhei com eles a paz e o amor que experimentei, ajudando-os a ver a morte não como um fim terrível, mas como uma bela transição. Também comecei a escrever sobre minha experiência. Inicialmente, eram apenas anotações pessoais, uma tentativa de entender o que aconteceu. Mas logo percebi que essas palavras poderiam ajudar outras pessoas. Comecei a compartilhar minha história em blogs e grupos de apoio online, para pessoas que passaram por experiências semelhantes. A resposta foi surpreendente. Recebi mensagens de pessoas de todo o mundo, que se sentiram tocadas e inspiradas pela minha história. Alguns compartilharam suas próprias experiências de quase morte. Outros falaram sobre como minhas palavras os ajudaram a lidar com o luto ou o medo da morte. Enquanto isso, meus sonhos continuaram vívidos e significativos. Às vezes, sonhava com meu pai, com o velho sábio ou com o anjo. Esses sonhos sempre traziam mensagens de orientação e conforto. À medida que os meses passavam, senti que estava cumprindo a missão que me foi dada. Estava ajudando as pessoas a ver além do véu da realidade física, a entender que somos todos parte de algo muito maior. Estava espalhando amor e compreensão, um coração de cada vez. E ainda assim sabia que havia mais por vir. As palavras do anjo sobre agosto de 2024 ecoavam em minha mente. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas estava pronto para o que quer que o universo tivesse reservado para mim. À medida que nos aproximávamos de agosto de 2024, comecei a sentir uma crescente sensação de antecipação. As palavras do anjo sobre este mês específico ecoavam constantemente em minha mente. Eu não sabia exatamente o que esperar, mas tinha certeza de que algo significativo estava prestes a acontecer. Decidi me preparar o melhor que podia. Intensifiquei minhas práticas espirituais, meditação, oração, estudo de textos sagrados de várias tradições. Sentia que precisava estar o mais centrado e alinhado possível para o que quer que estivesse por vir. Sofia, que havia se tornado minha parceira não apenas na vida, mas também nesta jornada espiritual, me apoiava em cada passo. Juntos criamos um espaço sagrado em nossa casa. Um pequeno cômodo dedicado à reflexão e à conexão espiritual. Ali, passávamos horas conversando sobre o que poderia acontecer, compartilhando nossas esperanças e medos. Nosso filho ainda pequeno parecia sentir que algo estava no ar. Às vezes o pegava olhando para o céu, com uma expressão de curiosidade e expectativa, que ia além de seus poucos anos. Isso me fazia pensar se as crianças, em sua inocência, não estavam mais sintonizadas com as energias sutis do universo. No trabalho, comecei a organizar as coisas de modo a ter mais flexibilidade em agosto. Não sabia se precisaria de tempo livre, mas queria estar preparado. Expliquei a situação para meus superiores da melhor maneira que pude, sem entrar em detalhes sobre minha experiência de quase morte. Para minha surpresa, eles foram compreensivos e me deram a flexibilidade que eu precisava. À medida que a data se aproximava, comecei a notar pequenas mudanças ao meu redor. O ar parecia mais carregado de energia. As cores pareciam mais vívidas. Às vezes tinha a impressão de ver flashes de luz no canto do meu olho, como se o véu entre os mundos estivesse ficando mais fino.
Meus sonhos se tornaram mais intensos e frequentes. Muitas vezes acordava com a sensação de ter recebido mensagens importantes, embora nem sempre pudesse me lembrar dos detalhes. Em um sonho particularmente vívido, vi o anjo novamente. Ele não disse nada. Apenas sorriu e apontou para um calendário que mostrava o mês de agosto. Comecei a sentir uma urgência de compartilhar mais amplamente minha história e as lições que havia aprendido. Aceitei convites para falar em grupos de estudo espiritual e até mesmo em algumas igrejas locais. Sempre enfatizava a mensagem de amor universal e interconexão que havia trazido de minha experiência. À medida que as pessoas ouviam minha história, muitas começaram a compartilhar suas próprias experiências místicas ou espirituais. Percebi que havia muito mais pessoas do que eu imaginava que haviam tido vislumbres do além, ou que sentiam que algo significativo estava prestes a acontecer. No final de julho, tive outro sonho poderoso. Nele, vi a Terra vista do espaço. Ela estava envolta em uma luz dourada que pulsava suavemente. De repente, a luz se intensificou, como se o planeta inteiro estivesse despertando. Acordei com uma sensação de urgência e expectativa. Nos últimos dias antes de agosto, Sofia e eu decidimos fazer uma pequena cerimônia em nosso espaço sagrado. Acendemos velas, queimamos sálvia para limpar a energia e meditamos juntos. Pedimos orientação e proteção para o que quer que estivesse por vir. Na noite de 31 de julho, enquanto me preparava para dormir, olhei pela janela para o céu estrelado. Uma estrela cadente cruzou o céu, deixando um rastro brilhante. Sorri, sentindo que era um sinal, uma confirmação de que estávamos no caminho certo. Deitei-me ao lado de Sofia, meu coração cheio de amor e gratidão. Não sabia o que agosto traria, mas estava pronto. Sabia que, independentemente do que acontecesse, tínhamos um ao outro, e tínhamos a certeza de que éramos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Enquanto adormecia, senti uma paz profunda me envolver. O amanhã traria o início de agosto, e com ele o início de algo novo e transformador. Eu estava pronto para abraçar o que quer que o universo tivesse reservado para nós. Aqui estamos, no início de agosto de 2024. O mês que o anjo mencionou finalmente chegou, e a sensação de antecipação é quase palpável. Cada manhã, acordo com uma mistura de excitação e apreensão, me perguntando se este será o dia em que algo extraordinário acontecerá. O mundo ao meu redor parece estar em um estado de espera contida. As notícias falam de eventos estranhos acontecendo em várias partes do globo, fenômenos atmosféricos inexplicáveis, comportamentos incomuns em animais, até mesmo relatos de experiências espirituais em massa. É como se o planeta inteiro estivesse segurando a respiração, aguardando algo monumental. Em casa, Sofia e eu tentamos manter uma rotina normal para o bem do nosso filho. Mas é difícil ignorar a energia elétrica no ar. Às vezes pego Sofia olhando pela janela com uma expressão distante, como se estivesse tentando captar algum sinal invisível. Nosso filho tem falado de sonhos vívidos com luzes brilhantes e seres gentis. Seus desenhos estão cheios de espirais coloridas e formas que lembram as que vi durante minha experiência de quase morte. No trabalho, noto que as pessoas estão mais introspectivas, mais propensas a conversas profundas sobre o sentido da vida. É como se todos estivessem sentindo mesmo que inconscientemente, que estamos à beira de uma grande mudança. Meus próprios sonhos e meditações se tornaram mais intensos. Meus próprios sonhos e meditações se tornaram mais intensos. Às vezes tenho flashes de visões, imagens de uma terra transformada, de pessoas despertando para uma nova realidade. Não sei exatamente o que significam, mas sinto que são vislumbres do que está por vir. Uma noite, tive um sonho particularmente vívido. Nele, vi a porta brilhante que o anjo me mostrou durante minha experiência de quase morte. Desta vez, porém, a porta não estava em um reino espiritual distante, mas aqui mesmo na Terra. Vi pessoas de todas as partes. Do mundo se aproximando dela. Seus rostos brilhavam com admiração e esperança. Ao despertar, senti uma convicção profunda de que uma grande revelação estava prestes a ocorrer. Nos últimos dias, tenho sentido uma necessidade urgente de compartilhar minha história com mais pessoas. Comecei a fazer transmissões ao vivo nas redes sociais, falando sobre minha experiência e sobre a importância do amor e da compaixão.
Para minha surpresa, milhares de pessoas de todo o mundo têm se conectado, compartilhando suas próprias histórias e expressando uma sensação semelhante de que algo significativo está prestes a acontecer. Na noite passada, enquanto meditava em nosso espaço sagrado, tive uma sensação avassaladora de presença divina. Foi como se o véu entre os mundos tivesse se tornado mais fino do que nunca. Senti uma onda de amor incondicional me envolver, tão poderosa que lágrimas escorreram pelo meu rosto. Quando abri os olhos, vi que Sofia, que estava meditando comigo, também estava chorando. Não precisamos dizer nada. Ambos sabíamos experimentado algo profundamente transformador. Agora, sentado aqui nesta manhã de início de agosto, olho pela janela e me pergunto o que os próximos dias trarão. O céu parece mais azul do que nunca, as árvores mais verdes, como se a própria natureza estivesse se preparando para algo grandioso. Não sei exatamente o que vai acontecer. Talvez seja um evento global que mudará a consciência da humanidade. Talvez seja uma série de pequenos milagres que juntos criarão uma onda de transformação. Ou talvez seja algo completamente inesperado. Algo que nenhum de nós poderia ter previsto. O que quer que seja, sinto que estou pronto. Minha experiência de quase morte me ensinou que não há nada a temer, que somos todos parte de algo muito maior, unidos por um amor que transcende o tempo e o espaço. Enquanto me preparo para enfrentar este dia e os dias que virão, sinto uma mistura de emoções: excitação, antecipação, um pouco de nervosismo, mas acima de tudo, uma profunda sensação de paz e aceitação. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que não estou sozinho nesta jornada. Tenho Sofia, nosso filho, e a certeza de que somos todos parte de uma grande família cósmica. Seja o que for que agosto de 2024 traga, estou pronto para abraçá-lo de coração aberto. E assim como o sol nascendo em um novo dia, me levanto para enfrentar o desconhecido. Meu coração está cheio de amor, minha mente aberta para as possibilidades infinitas. O mundo está à beira de uma grande mudança, e eu estou grato por estar aqui para testemunhá-la. Que venha o que tiver que vir. Estamos prontos, estamos abertos. Estamos esperando com corações cheios de amor e esperança pelo extraordinário que está por vir. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Vamos levar a mais pessoas a esperança de que existe vida para além do que os olhos podem ver.